Graça e paz, irmãos. Pastor, amanhã é domingo. Posso ficar um pouquinho mais, né? Deixa eu dizer para vocês, porque eu quero ver se dá para fazer o restante do 7º, 8 e o 9. Vocês aguentam? Pronto, o povo aguenta. É porque amanhã de manhã o capítulo 10 é um capítulo que tem muito a ver com batalha espiritual. E eu não queria fazer assim, corrido, eu quero fazer direitinho. É difícil a gente sentir no coração o desejo de entregar mais, ter que frear por causa de tempo. Eu peço a Deus que vocês compreendam tudo, que vocês aproveitem tudo e que vocês saiam daqui felizes, chegar em casa, dar um sono profundo e vocês dormem logo. Amém. Muito obrigado. Já está profetizado. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 7. Vamos continuar a partir do versículo 15. Não é? Assim como no sonho da estátua, aquele sonho perturbou Nabucodonosor, as visões de Daniel o perturbaram também. Ele se aproxima aqui, no versículo 15 e 16, de uma das criaturas celestes e pediu uma explicação. Então, vamos ver primeiro 15 e 16. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Meus irmãos, esses 4 animais não são apenas reinos, eles são reis, eles representam o caráter de líderes mundiais. São animais de rapina, carnívoros e de natureza voraz. É o que naquela época já estava profetizado para o futuro. No versículo 18, é dito a Daniel: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho nesse versículo 18, para identificar aqui essa palavra santo. Porque existem 5 versículos neste capítulo 7 com referência a esta palavra santo. Versículo 18, versículo 21, versículo 22, versículo 25 e versículo 27. Vamos ver novamente este nome santo no capítulo 8, no versículo 24. Deus, meus irmãos, tem uma grande família. E existem os santos do Antigo Testamento. As pessoas de Israel também, muitas vezes, são chamados de santo. Existem muitos santos no Novo Testamento. Hoje, na igreja, nós somos os santos. Deus ainda salvará pessoas depois do arrebatamento da igreja. A palavra grega para santo é hagios e aparece 200 vezes no Novo Testamento, 92 vezes conectado ao nome do Espírito Santo. Os santos são aqueles, hoje, os santos são aqueles que estão justificados porque se renderam a Jesus Cristo.
Aqui nos versículos 19 e 20, está escrito: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Tudo aqui fala de força e de ferocidade. Esse animal que nós vimos ontem, que tem 10 dentes de ferro, aparece novamente aqui. Roma rejeitou o Filho de Deus. Nós sabemos que esse quarto animal se refere a Roma, ao Império Romano. Roma rejeitou o Filho de Deus, o Salvador. Pilatos cinicamente olhou no rosto de Jesus, que ele achou que estava na mão dele, e perguntou o que é a verdade. Roma crucificou Jesus Cristo e perseguiu a igreja. E, de certa forma, continuou e continua perseguindo. Os 10 chifres que surgem desse animal, denotando aqui um futuro desenvolvimento do Império Romano, meus irmãos. Mas não será um império novo, um império separado dos outros. É uma continuação do Império Romano, porque só existem 4 impérios. Esse império que vai se robustecer é porque o Império Romano nunca foi vencido. Ele se desintegrou, mas ele continua. Notamos que os chifres não surgem de um animal morto. Roma existe sim. O Império Romano existe, de certa forma, fragmentada em muitas nações na Europa e no norte da África. No final dos tempos, 3 dos chifres cairão diante de um pequeno de personalidade dominante, habilidade, boa propaganda e domínio público. É o anticristo, o homem do pecado, que nós chamamos a primeira besta. No versículo 21, está escrito: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O poder é dado. Desculpe, nós precisamos notar aqui que Roma será levantada pelo anticristo. Quando nós lemos Apocalipse 13, de 5 a 8, nós ficamos vendo bem isso. O poder é dado a ele sobre todos os povos e todas as línguas e nações, e será um período breve, meus irmãos, mas devastador, na última metade da grande tribulação. A igreja será arrebatada antes. Nós já estamos na tribulação. Nós já estamos vivendo na tribulação. Mas ainda não é a grande tribulação. Roma é uma nação, é um império belicoso. A história nos ensina que o homem já esteve engrenado
em 15.000 guerras e assinou 8.000 tratados de paz. Durante toda a existência, só vivemos 2 ou 3 mil anos de paz. Esta é a história do homem no pecado, desde Adão. O homem é a pior natureza que tem, porque é a natureza caída. Vocês lembram que o coração do homem não serve nem para ser consertado. Deus diz: eu te darei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Ele não vai consertar o nosso coração. Ele diz: tirarei de vós o coração de pedra e porei em vós coração de carne. O nosso coração, meus irmãos, é tão ruim que não serve para ser consertado. Tem que ser trocado, não é? O homem é, por natureza, um pecador belicoso. O anticristo vai unificar o Império Romano, que hoje está esfacelado, e vai marchar para dominar o mundo. Isso também está escrito em Apocalipse 13, não é? A Bíblia diz: vai abrir a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O mundo está se movendo para a unificação da Europa. Você conhece sobre o mercado comum europeu, uma só moeda. É como se o mundo fosse uma árvore com os frutos que estão ficando maduros. E daqui a pouco vem um para pegar. Tudo pronto. É só apanhar. O ancião de dias, que está escrito aqui, é Cristo, o único capaz de derrubar o anticristo. Aqui nós vemos a menção de santos, mas não está falando dos santos do Novo Testamento. No versículo 23, então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. É o quarto império, não é? O qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. O quarto animal aqui, meus irmãos, o Império Romano, é a identificação que está com o rei do versículo 17. E aqui no versículo 24, está escrito: os 10 chifres correspondem a 10 reis, porque chifre é poder, não é? Que se levantarão durante o mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Lembram que surge na cabeça daquele animal de 10 chifres? Ele tem 10 chifres, surge um chifrinho, que ele derruba os 3 e ocupa o lugar. Ele tem olhos, tem olho e tem uma boca que profere blasfêmia. É esse aqui. Vou ler de novo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis para ocupar o lugar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não é? 1, 2 e metade do outro, 3 e meio. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Olha,
existem 10 chifres que surgem na cabeça do quarto animal, e isso mostra a forma final do Império Romano. Cada um desses reinos, que são chifres, representam um rei. Um 11º rei vai se levantar. Ele vai se mover, obtendo poder sobre o mundo, e é diferente dos outros, é o anticristo. Vai ser o ditador mundial, está escrito lá em Apocalipse 13, no versículo 7, e vai dominar durante o período da grande tribulação. Vocês podem ter certeza disso, que se houve já há algum tempo um governo mundial, uma religião universal, uma só, aquele discurso que o Papa fez no Cazaquistão. É tudo isso se encaminhando para a reunificação desse quarto império, que terá como expoente o anticristo. O pequeno chifre é um blasfemador e vai continuar por 42 meses. Uma das características do anticristo é que ele blasfema contra Deus e contra Cristo. Ele vai reinar soberano durante os 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Mas eu gosto disso que está escrito aqui no versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Eu gosto dessa expressão aqui do versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal. Isso fala de julgamento. Isso não pode ser mudado. Isso está escrito. E esse julgamento, meus irmãos, será consumado até que Cristo instale o seu reino aqui na terra. E o tempo dos gentios, que começou com Nabucodonosor, termina com o retorno de Cristo. O reino e o domínio, versículo 27 e 28. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Então, assim, agora nós vamos ver o capítulo 8. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Eu vou lendo enquanto vou explicando, acho que fica mais fácil para todo mundo. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. No momento em que esta visão foi escrita, ela era profética, mas hoje já está cumprida. Isto que vai acontecer aqui já aconteceu, não é? A visão profética de Daniel sobre o carneiro com 2 chifres e o bode com um chifre nos levam de volta ao conflito entre o 2º e o 3º império, entre o império medo-persa e o greco-macedônico, não é? Entre essa guerra nos leva de volta ao conflito entre leste e oeste, Ásia e Europa, e é conflito entre esse império medo-persa e o greco-macedônico. Essa visão inclui outro pequeno chifre, não é?
que já está cumprida em Antíoco Epifânio, o grande perseguidor dos judeus, conhecido como Nero da história judaica. Vamos notar que até o capítulo 7, no versículo 28, o livro foi escrito em aramaico. Até o último versículo do capítulo 7. Esse livro de Daniel foi escrito em aramaico, a língua original da Síria, e era a língua comum, mundial, de 4 impérios, o aramaico. Quando começa aqui o capítulo 8, o livro retorna para a língua hebraica. Agora, no capítulo 8, começa a narração do 3º ano do reinado de Belsazar. Você vai dizer, mas de novo Belsazar? Já não morreu? Não acabou o Império Babilônico? Sim, mas o que é que eu vou fazer? Está escrito. As coisas não são escritas na ordem que a gente quer. Isso foi no reinado de Belsazar, que, afinal de contas, Belsazar foi o último rei da Babilônia. No capítulo 7, a visão foi dada no 1º ano do reinado de Belsazar. Mas ambas, lógico, foram dadas no final do Império Babilônico, porque seja no 1º ano de Belsazar, seja no 3º ano de Belsazar, falou Belsazar, é o último imperador babilônico. Na visão, Daniel se encontra em Suzã, o capítulo, o Império Medo-Persa, província de Elão. Quando a gente fala província de Elão, eu gosto de lembrar que Elão era o neto mais velho, era o neto primogênito de Noé. Ele era o filho mais velho de Sem. Elão, eu vou fazer estou dizendo rapidinho, só para explicar para vocês. Elão recebeu, lá em Jeremias, uma profecia de que Deus ia enviar os 4 ventos do céu, ia espalhar Elão por todos os cantos do mundo e não haveria nação onde os cativos de Elão não fossem. Mas lá no versículo 29, Jeremias 49, no final, Deus diz assim: mas nos últimos tempos eu mudarei a sorte de Elão. Aí você vai procurar quem é Elão. Depois, quando chega no dia de Pentecostes, que você chega lá, naquele momento que o Espírito Santo desce, que Pedro faz aquele sermão, quem estava lá ouvindo e recebendo o Espírito Santo? Os elamitas. Olha, os elamitas. Você sabe qual é a igreja que mais cresce na Europa? Principalmente em Portugal. A igreja dos ciganos. Os ciganos são os elamitas. Olha aí, os ciganos. Fui ano passado com a Ângela para um congresso de missões da Igreja Batista. Precisava ver, que maravilha. As missões dos ciganos, os pastores ciganos. Que maravilha a gente ver esse povo. E existe tanta gente com preconceito contra os ciganos. Não sei por quê, mas não tem problema. Tem também preconceito contra preto. Qual é o problema? Né? Então, Elão, olha aqui aonde é que esse negócio está acontecendo. Ali, na Mesopotâmia. Não é? Um carneiro, diz aqui, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. E era carneiro, hein? E os 2 chifres eram altos. Mas um era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Cresceu mais. Vi que o carneiro dava amarradas
para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Um carneiro com 2 chifres. O que é isso? Um reino com 2 poderes. Medo-persa. Né? É um reino com 2 poderes. Lembro de novo que chifre é poder. 2 chifres altos, porém um chifre era mais alto que o outro. Então já vamos ver que a autoridade ali não era igual para os medas e persas. E o mais alto subiu por último. O chifre que representa a média veio primeiro. Vocês lembram? Quando Belsazar estava dando lá a bacanal dele, que o general Gobrias já tinha fechado a entrada do rio Eufrates para deixar livres os canais, já estava entrando ali, não é? E ele destruiu a Babilônia. Então, depois, os monarcas persas se levantaram e tomaram o grande império Meda. Mas os medas vieram primeiro. Esse carneiro é o império medo-persa. Tem 2 poderes, medo e persa. Mas os persas vêm depois e se agigantam com mais força do que os medos. O carneiro, no versículo 4, está dizendo que ele dava amarradas para, olha as direções, o ocidente, para o norte e para o sul. Mas ele não dava amarradas para o oriente. Por quê? Porque a Pérsia está no oriente. Então, era a única direção que ele não dava amarrada. Versículo 5 diz assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Gente, era um bode tão veloz que era voador. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, e feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, as patas, né? E então, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Vamos ver. Como nós dissemos, enquanto Daniel olhava, maravilhado, a ação do carneiro, o ocidente, lá do ocidente, quer dizer, daqui das nossas bandas, vem um bode, num terrível movimento, com um só chifre, mas um chifre dominante. Quer dizer, esse império não está dividido por 2, é um só. O bode é a Grécia. É o chifre que representa Alexandre o Grande. Sob a direção de Xerxes, nós vamos ver uma coisa acontecer. A Pérsia, o carneiro, a Pérsia tentou se mover para o ocidente. Mas de lá, do ocidente, da Grécia, veio um bode com tamanha velocidade que nem tocava no chão. Lembra quem é esse? O leopardo, com asa. O terceiro animal. O primeiro era um
um leão, o segundo era um urso, o terceiro um leopardo. Olha aí o leopardo, ou pantera. O bode se moveu para o carneiro com muito ódio para destruí-lo. Xerxes foi o último grande imperador da Pérsia e fez o seu trabalho contra a Grécia. Olha, eu repito isso, mas eu sei que vocês estão seguindo, porque isso a gente estuda, tanto história geral. Esse homem, Xerxes, ele se moveu com 300.000 homens e suas famílias para invadir a Grécia. Mas os gregos foram mais inteligentes. Eles não foram de frente contra Xerxes. Eles esperaram até que eles chegaram a Termopile, que é um estreito. É uma passagem estreita, costeira na Grécia, que não... E essa passagem não poderia conter um exército tão grande. Então, os gregos esperaram. Os persas não eram tão bons soldados quanto os gregos. Assim, ali, os gregos dizimaram o exército persa com seus 300.000 homens e todas as suas famílias. Foi a última tentativa do Oriente de tomar o Ocidente. Nós vemos depois aquela invasão nos Balcãs, aquelas coisas todas, mas essa foi a última grande tentativa. Foi assim que Alexandre o Grande, o bode, aparece com um chifre, ele era o poderoso. No versículo 8, nós vamos ver que está escrito: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e o seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Bem, vocês já sabem o que é isso, né? Acabou ficando muito bom, muito orgulhoso, não é? Quando ele estava muito forte, Alexandre, a força, o chifre, foi quebrado, a força dele. E quando ele morreu, porque, bebeu demais, seu império foi dividido por seus 4 generais. São os 4 chifres, já disse, chifre é poder. Corresponde às 4 cabeças, lá do capítulo 7. O primeiro general, Cassander, que era casado com a irmã de Alexandre o Grande, ficou com a Macedônia e a Grécia. O segundo general, Lisímacos, ficou com a maior parte da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. O terceiro, Seleucos, que tomou a Ásia e toda a parte leste do império, com exceção do Egito. E o quarto, Ptolomeu, que tomou o Egito e o norte da África. Pronto. Lá se foi o bode com todo o seu poder, quebrou o chifre. 4 generais tomaram o lugar. No versículo 9, está escrito assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Sabe o que é a terra gloriosa, né? Israel. Esse pequeno chifre, nesse capítulo 8, não é o mesmo pequeno chifre descrito no capítulo 7. Lá no capítulo 7, o pequeno chifre vem do 4º reino, daquele animal indescritível. Aqui no capítulo 8, o pequeno chifre sai do 3º reino, que é greco-macedônico. E esse pequeno chifre é histórico, mas o pequeno chifre do capítulo 7
será revelado no futuro. Esse pequeno chifre vem da Síria, da dinastia dos Seleucidas. Antíoco Epifânio, filho de Antíoco o Grande. Às vezes ele é chamado de Epífanes, o homem do mal. Ele começou a reinar no ano 175 a.C. Atacou Jerusalém, lutou contra os macabeus, que se levantaram contra ele em Judá. Nós, às vezes, não gostamos do livro de Daniel, mas tem que ir pela história. Ele conta toda a história. Ele era antissemítico. Ele tentou exterminar com os judeus. Colocou a imagem de Júpiter dentro do templo de Jerusalém. No lugar sagrado, meus irmãos. Essa é a primeira abominação da desolação que Jesus Cristo diz. Ele também derramou sangue de porco em todos os vasos sagrados. Você vê que homem possuído de demônio. Que eu vejo, aqui está escrito no versículo 10, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército de todas as estrelas lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperar. Não é? A gente vê aqui. O poder que Deus permite para este homem, não é? Parece que ele era possesso de demônios. Ele era devoto de Júpiter e acreditava que ele era a encarnação de Júpiter, um deus grego. Deus permitiu que ele prosperasse durante esse período. Santo aqui se refere a um ser inteligente, criado por Deus, sem ser homem, um ser sobrenatural. Vamos ver aqui no versículo 14, ele me disse, não, vou ver o versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando você vê aqui esse número, 1.000 e tantas, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por quê? Todos os dias era assim. Lá na frente tem os sacerdotes. É no átrio. Tem os sacerdotes no lugar onde faz o sacrifício. Passa aqui, tem uma bacia de bronze onde eles lavam as mãos e os pés, passam por uma cortina, eles vêm para o santo lugar, onde fica a mesa da proposição, o altar do candelabro, o altar de incenso, e aonde os sacerdotes ficam ali o dia todo no seu turno. De manhã, quando os sacerdotes aqui fora sacrificam o cordeiro, aqui dentro o sacerdote acende o incenso. De manhã. De tarde, sacrifício do cordeiro de tarde, sacrificou o cordeiro, aqui fora, aqui dentro, o sacerdote acende o incenso.
A Bíblia diz: será incenso contínuo pelas vossas gerações. Será cordeiro contínuo pelas vossas gerações. Por isso é que ele fala isso, não é? Que 2.300 tardes e manhãs, quer dizer, 2.300 sacrifícios de manhã e de tarde. E o santuário será purificado. Então, existe tanta discussão sobre esses 2.300 dias, mas eu creio no que está escrito. Está escrito. Esse período é entre 6 a 7 anos. Isso se aproxima do tempo de Antíoco, que começou as atrocidades no ano 170 a.C. Finalmente, um sacerdote judeu, Judas Macabeus, expulsou o exército sírio, o templo foi limpo e purificado. Essa limpeza e purificação é celebrada até hoje na Festa das Luzes. Você sabe que a Festa das Luzes não é uma das festas do Senhor. Quando você vê em Levítico 23, Deus diz para Moisés: as minhas festas serão solenidades, não é? E vós as celebrareis. São 7 festas. Ele diz: são as minhas festas. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas do Senhor. A festa das luzes não está incluída, mas eles celebram por causa do Yom Kippur, por causa disso que aconteceu. No versículo 15 e 16, está escrito assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olhe, Gabriel Daniel estava estupefato com a visão e quis entender o sentido. Quando então aparece o anjo Gabriel, essa é a primeira vez que Gabriel aparece. E ele é mencionado na Bíblia, primeira vez. Gabriel vai deixar claro para Daniel que Antíoco Epifânio é só uma miniaturazinha do que será o anticristo. Incrível, né? Nós vejamos bem que ele fala do tempo do fim. Versículo 17, ele diz: veio, pois, para perto, de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Está vendo? Tempo do fim. Ele não está falando no final dos tempos. Ele está falando no tempo do fim. Nós precisamos prestar atenção a isso. Uma coisa é o tempo do fim e outra coisa é o final dos tempos. Quando eu digo tempo do fim, eu localizo o cumprimento total da profecia no tempo em que o Senhor Jesus chama grande tribulação. O homem referido aqui é o anticristo. O homem do pecado, do capítulo 7. Isso, meus irmãos, é para o futuro. No versículo 18 e 19.
Falava ele comigo quando caí, sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Olhe o efeito físico da visão sobre Daniel. E novamente se move do cumprimento local de Antíoco Epifânio para o final do tempo dos gentios. Não é? Nos versículos 20 a 23, eu vou ler para os irmãos. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, os seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á como o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da noite, da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Tudo aqui é identificado com clareza. O carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo aparece o rei da Grécia. E o grande chifre do bode é Alexandre o Grande. E nenhum rei terá o poder de Alexandre. O pequeno chifre é Antíoco Epifânio. E podemos pensar que este homem era possesso de demônios. Vocês podem perguntar, mas por que isso está tudo escrito e ia acontecer? Porque Deus sabe o que vai acontecer. O que nós aprendemos muito quando estudamos o livro de Daniel é que Deus sabe direitinho o que vai acontecer. Porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe quando o homem é sequioso de poder. Ele sabe como o homem é sanguinário e belicoso. Então, vai acontecer. Aqui no versículo 24 diz que ele destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo é Israel aqui. O que esse homem fez ao povo judeu, meus irmãos, é quase inacreditável. Antíoco é um só tipo de anticristo que virá. A visão é para o futuro distante. O efeito físico e psicológico da visão foi devastadora. E a esse ponto, Deus estava começando a costurar o tempo dos gentios na história de Israel. É o programa de Deus. Mas deixa eu dizer para os irmãos, o programa de Deus não é assim. Israel, gentios, não. O programa de Deus é a igreja. Sabe como?
pecadores israelitas, pecadores judeus, pecadores gentios, toma pecador de um lado, pecador do outro, traz tudo a Cristo e eles vão a Deus. Isso é igreja. O programa de Deus é que pecadores judeus e gentios, através de seu Filho, cheguem a Deus. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. É o mistério que Deus deixou oculto. Está escrito lá em Efésios. Nós vemos que esses pecadores, filtrados em Jesus Cristo, nós deixamos toda a nossa imundície, toda a nossa morte e saímos filhos de Deus. Esse é o programa de Deus. Agora vamos ver aqui o capítulo 9. Esse é um dos capítulos mais notáveis da Bíblia. É o maior capítulo do livro de Daniel. Um dos grandes capítulos de toda a Bíblia. O tema desse capítulo é oração e profecia. Esta oração de Daniel é o ponto culminante da sua vida de oração. No início do livro, Daniel orou a Deus, pedindo que lhe revelasse o sonho de Nabucodonosor. Desde lá, sua vida tem trilhado o caminho da oração. Nessa oração, ele nos mostra que oração não é uma repetição de palavras bonitas, buscando lindas formas para agradar a Deus. Não é um show para mostrar quão poderosos nós somos. É uma confissão direta. É uma palavra sem meandros. Ele recebeu a resposta enquanto orava. Versículos 1 e 2. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te temem e guardam os teus mandamentos. Olha, primeiro ano do império de Dário, e Daniel está vivendo e está vendo um novo império assumindo tudo. Lembram que ele, aos 17 anos, foi levado como cativo, gastou a vida toda servindo ao rei de Babilônia. O império babilônico já caiu, ele vê um novo império crescendo e, logicamente, ele pensou no futuro do seu povo Israel, que estava escravizado na Babilônia. E aí, como ele era um homem que lia a palavra de Deus, ele leu no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, ele encontrou que o cativeiro da Babilônia deveria durar 70 anos. Se nós olharmos bem, quando Daniel foi levado, ele tinha 17 anos. Agora ele estava com 85 para 90. Quantos anos já se passaram? Ele estava preocupado com aquele pequeno chifre do capítulo 8. Ele estava vendo, eu tinha 17. Estou próximo dos 90. Ai, ai, ai. Então está na hora.
E o chifre do capítulo 8, não é? O fato determinante aqui é que Daniel estudava a palavra de Deus e orava, por isso ele tem a resposta. Nós vamos ver, eu não vou repetir a oração de Daniel. Então, nós vamos para o versículo 20 e 21. Mas nessa oração, ele confessa os pecados dele, os pecados da nação, reconhece que eles mereceram ser levados cativos. Ele diz, versículo 20 e versículo 21, ele diz: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Bem, o homem Gabriel, um anjo que apareceu em forma de homem na hora exata do sacrifício vespertino, por volta de 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Agora saí para fazer entender-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Vamos ver um pouquinho. Daniel recebe uma resposta imediata à sua oração. Eu vim, olha o anjo dizendo para ele, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Puxa vida. No versículo 24, 70 semanas, meus irmãos, podem não ser semanas de dias, ou de anos, ou de outros períodos. 70 semanas são 70 setes, porque semana é 7. 70 setes, não é? Porque semana significa 7. No livro de Jeremias, a penalidade era específica pela violação de 70 anos sabáticos. Está vendo? 70 setes, num total de 490 anos, isso significa que 70 semanas ou 70 setes respondem algumas questões. A primeira, o reino de Israel ainda vai demorar muito. Ficou claro para Daniel, fica claro para nós. Israel ainda vai demorar muito. Pode querer matar judeu, fazer, entra, sai, vai demorar. Não é? Durante todo o tempo dos gentios. E esse tempo dos gentios só se completa na segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo, nós não podemos misturar com arrebatamento. O arrebatamento não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo, porque quando acontecer o arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Nós somos sugados daqui para encontrar com ele nos ares. Segunda vinda de Cristo é quando ele vem para a terra. E outra coisa,
o arrebatamento é só para os que estão em Cristo. Quem morreu em Cristo está esperando ouvir o toque da trombeta. E os que estão em Cristo aqui, os que morreram em Cristo, tocou a trombeta, eles... E nós daqui, ó, se eu ainda estiver aqui, né? Nos encontramos com ele nos ares e vamos! Mas Jesus não pisa na terra. Então, arrebatamento não conta como segunda vinda. Aqui o anjo diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Observe que o assunto aqui, agora, é para Israel. Teu povo, quando o anjo fala para Daniel, teu povo, está falando o povo judeu. Aqui não tem nada com igreja. Não tem nada com gentios. É só ele. 6 coisas vão acontecer nesses 490 anos. 70 semanas. Primeiro, esse tempo é necessário para fazer cessar a transgressão. Está aqui. Isso se refere à transgressão de Israel. A cruz, meus irmãos, proveu a redenção para o pecado da nação, mas nem todos aceitaram. Nós sabemos que 69 semanas já se passaram. A palavra da cruz já está espalhada pelos confins da terra. Tem redenção para a humanidade. Mas Deus vai derramar o espírito da graça e de súplica sobre a casa de Davi. Está escrito. Segunda coisa, para dar fim aos pecados, está escrito ali. O pecado nacional de Israel chegará ao fim com a segunda vinda de Cristo. Só ali. Terceira coisa escrito aqui, para expiar a iniquidade. Durante esse período de 70 semanas, Deus proveu a redenção pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso é para judeus e gentios. Quando Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, ele disse a Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A bênção é para todos, não é? Agora, outra coisa, para fazer a justiça eterna. Isso se refere ao retorno de Cristo no final dos 490 anos para estabelecer o seu reino aqui. Meus irmãos, quando Deus, a Bíblia diz que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, Ele criou a terra, fez tudo para o homem, mas não para o homem ficar no pecado. Ele proveu tudo, como nós vimos o pastor dizer hoje, entregou seu próprio filho. E outra coisa, lembra de uma frase que Jó disse? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Acha que Deus vai perder, mas nunca. O Senhor dos Exércitos não vai perder, não vai ficar frustrado. Vai ser do jeito que Ele quer, do jeito que Ele ordenou. A terra é do homem. E o homem, filho de Deus agora. Então Deus vai fazer isso tudo e no final vai ser como Ele disse. Glória a Deus. Para selar a visão e a profecia. Significa que tudo será estabelecido. Toda a profecia será cumprida. Sexto, para ungir o Santo dos Santos.
Esta é uma referência à unção do Santo dos Santos no tempo do milênio. Nós vimos aqui, vou ler mais uma vez, não é? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Agora vamos ver versículo 25 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. As primeiras 7 semanas, de 49 anos, nos levam ao ano 397 a.C. E nos leva nessa época a Malaquias, no final do Antigo Testamento. Lembra que Malaquias é o último profeta. Depois de Malaquias, são passados 400 anos sem profeta, até surgir João. Um silêncio de 400 anos. Toda moça em Israel queria casar para ter um filho, um homem para ser profeta. Silêncio profético. Depois de 69 semanas, ou 483 anos, há um período de espaço indeterminado. Entre a 69ª e a 70ª semana, 2 acontecimentos de suma importância vão acontecer. Primeiro, será morto o ungido. Ungido quer dizer separado. É a crucificação de Jesus. O grande mistério e verdade do Evangelho. E Jesus Cristo avisou isso aos seus discípulos em Mateus 16, no versículo 21. Outro fato importante, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando Titus, o romano, foi um instrumento para isso. A semana final, um período de 7 anos, é projetado para o futuro e não segue a ordem cronológica após a 69ª semana. Esse período é o período da graça, que era desconhecido dos profetas. Se nós, em casa, você leia Efésios 3, de 1 a 12, você vai ver. O príncipe que destruirá a cidade é um romano. O pequeno chifre de lá, do capítulo 7 de Daniel. Depois que a igreja for arrebatada, Israel fará aliança com esse príncipe e o aceitará como Messias. Mas no meio da semana ele quebrará a aliança e vai botar sua imagem dentro do templo
Essa é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. É assim que Jesus diz. Quando Israel fizer isso, terá feito aliança com o inferno e com a morte. Está escrito aqui, versículos 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Então, amanhã, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no capítulo 10, 11 e 12, porque eu quero ver se eu faço pelo menos 10 e metade do 11 de manhã. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vocês talvez estão achando, mas que livro chato. Olha, tem muitos tempos, é um livro profético, difícil. Eu dou normalmente o Apocalipse de Daniel junto com o Apocalipse de João. Talvez um complete o outro, mas se você continuar lendo o livro, você vai ver como as coisas vão se encaixando, todas com muita facilidade. Este livro foi escrito para nós, está na Bíblia. Ele é a espinha dorsal da profecia bíblica. Vale a pena você até memorizar. Obrigado.